Meu nome é Dr. Eduardo Ferrara. Fui pediatra durante 32 anos no Hospital San Gerardo de Monza. Acompanhei mais de 4.000 crianças ao longo da minha carreira, desde o berço até a adolescência. E nunca, em nenhum desses casos, fiz o que fiz durante 18 anos com Carlo Acutis. Calei. O que Carlo me disse naquela última consulta, no dia 3 de outubro de 2006, 9 dias antes de morrer, eu guardei dentro de mim como se fosse uma ferida que eu não sabia se queria curar. Não era segredo médico, não era sigilo de confissão. Era uma frase de um menino de 15 anos que deveria estar com medo e que estava sorrindo. E essa frase me deu um objeto pequeno, um envelope amarelado que ele tirou do bolso do pijama e me entregou com instruções precisas de quando eu deveria abri-lo. Esse envelope ficou dentro de uma gaveta no meu consultório por 18 anos, sem ser tocado. Até a noite de 7 de setembro de 2025, quando eu estava de joelhos no chão de um quarto de hospital em Milão, com o papel nas mãos, lendo o nome do lugar onde eu estava internado, escrito pela letra miúda de um menino morto há 19 anos. 18 anos calei. Esta noite conto tudo. Me formei em medicina pela Universidade de Pavia em 1983. Escolhi pediatria não por vocação espiritual, mas por uma razão quase mecânica. Crianças adoecem de maneiras mais simples e saram mais rápido. Eu gostava da objetividade disso. Quanto à fé, era o tipo de profissional que respeita a religião dos pacientes sem partilhá-la. Tinha um crucifixo na parede do consultório porque o hospital era católico. Não porque eu acreditasse em algo além da bioquímica e dos protocolos clínicos. Em casa, guardava na geladeira um pedaço de queijo parmesão que nunca terminava, porque eu esquecia de comer durante os plantões. Era esse o nível de atenção que eu dedicava à vida fora do trabalho. Carlo Acutis entrou na minha vida bem antes de 2006. A primeira vez que o vi foi em 1992, quando ele tinha 1 ano e 3 meses. Antônia Salzano, a mãe, trouxe-o para uma consulta de rotina no San Gerardo. Peso: 9,2 kg. Altura: 76 centímetros. Dentro da curva normal, sem qualquer anomalia. Era um bebê gordo e barulhento que segurou meu estetoscópio com uma força que me surpreendeu. Anotar isso no prontuário me pareceu ridículo, mas eu anotei assim mesmo. Força de preensão acima do esperado para a idade. Acompanhei Carlo durante 14 anos. Consultas regulares, algumas viroses, um episódio de catapora aos 4 anos, uma fratura no pulso esquerdo aos 8 depois de uma queda de bicicleta. Nada que destoasse da infância normal de uma criança italiana de família abastada. Ele cresceu saudável, curioso e com uma calma que eu achava estranha em crianças. Na maioria das consultas, enquanto eu examinava, ele me fazia perguntas, não sobre a medicina, mas sobre os outros pacientes. O menino que saiu antes de mim estava bem? A senhora que estava chorando no corredor vai melhorar? Eu respondia com o mínimo necessário para não violar privacidades, mas aquelas perguntas ficavam na minha cabeça. Foi em setembro de 2006 que tudo mudou. Antônia me ligou na terça-feira, dia 19, às 6h42 da manhã. Eu ainda estava em casa. Ela disse que Carlo havia passado a noite com febre de 39 graus e 2 décimos e que havia acordado com manchas roxas no antebraço. Disse a ela para trazer imediatamente. Quando Carlo entrou no meu consultório naquela manhã, o termômetro marcou 38 graus e 8 décimos. As manchas eram petéquias. Colhi sangue para hemograma. Os resultados chegaram 2 horas depois. Leucócitos em 87 mil por milímetro cúbico, com 91% de blastos. O diagnóstico era claro antes mesmo do mielograma confirmar. Leucemia promielocítica aguda, tipo M3. Liguei para a oncologia pediátrica naquele mesmo dia. Mas antes de transferi-lo, naquela mesma tarde, fui ao quarto onde Carlo estava aguardando os resultados da segunda bateria de exames. E foi ali que eu vi, pela primeira vez, o que os 18 anos seguintes não conseguiriam me fazer esquecer. Carlo estava sentado na beira da cama, com um bloco de papel no colo, escrevendo. Quando entrei, ele levantou os olhos e sorriu. Não o sorriso nervoso de quem espera uma sentença. Era um sorriso inteiro, de quem sabe que está bem mesmo quando o corpo diz o contrário. Disse a ele o que os exames indicavam.
Usei palavras cuidadosas, mas não menti. Antônia estava ao lado e tentou conter o choro. Carlo olhou para a mãe e disse, com uma voz que eu não esqueci mais: Mãe, não chora. Eu sempre soube que ia ser rápido daqui para o céu. Eu fiquei parado no centro do quarto sem saber o que fazer com aquela frase. Então, Carlo tirou do bolso do pijama um envelope pequeno, amarelado, com as bordas levemente dobradas, estendeu para mim. Doutor Eduardo, ele disse, isso é para o senhor, mas não pode abrir agora. O senhor vai saber quando. Peguei o envelope. Era leve. Sentia um pedaço de papel dobrado dentro. Olhei para Antônia, que balançou a cabeça como quem diz que não sabia de nada. Perguntei a Carlo como eu saberia a hora certa. Ele sorriu de novo. O senhor vai estar no lugar certo. Aí vai saber. Guardei o envelope no bolso do jaleco. Naquela noite, o coloquei na gaveta central da minha mesa no consultório, e ali ficou. Nos dias seguintes, Carlo foi transferido para o departamento de oncologia pediátrica, do mesmo San Gerardo. Eu continuei acompanhando o caso, não como oncologista, mas como o médico que o conhecia há 14 anos. Visitei-o 3 vezes durante a internação. Na segunda visita, no dia 28 de setembro, Carlo estava recebendo a primeira dose do ácido transretinoico, o protocolo padrão para leucemia M3. A temperatura corporal marcava 37 graus e 1/10. Ele estava lúcido, conversando com uma enfermeira sobre o site que ele havia construído, documentando os milagres eucarísticos. Ele me contou que havia catalogado 162 casos verificados em todo o mundo, com fontes primárias, datas e laudos médicos. Disse isso com a mesma seriedade com que eu falava de resultados laboratoriais. 162? Eu perguntei. 163 agora, ele corrigiu. Encontrei um novo ontem, de 1730, em Lanciano. Eu não sabia o que dizer, então não disse nada. Na terceira visita, no dia 3 de outubro de 2006, Carlo havia piorado. A febre voltou na madrugada e chegou a 39 graus e 6/10. O hemograma da manhã mostrava uma queda brusca nas plaquetas, 12.000 por milímetro cúbico, quando o limite inferior considerado seguro é 50.000. O risco de sangramento interno era alto. Os oncologistas haviam aumentado a medicação e estavam monitorando a cada 2 horas. Entrei no quarto às 15h20. Carlo estava deitado, mas acordado. Os olhos estavam abertos e claros, sem a névoa que a febre alta costuma trazer. Havia uma imagem de Nossa Senhora na mesa de cabeceira. Ao lado, um rosário branco e um pequeno caderno fechado. Ele me viu entrar e disse sem preâmbulo: Doutor Eduardo, o senhor está aqui pela última vez. Não era uma acusação, era uma constatação, dita com a mesma naturalidade com que se comenta o tempo lá fora. Sentei na cadeira ao lado da cama. Perguntei como ele estava se sentindo. Estou bem, ele disse. O corpo está cansado, mas eu estou bem. Fiz o exame de rotina. Pressão arterial, 85 por 55. Frequência cardíaca, 102 batimentos por minuto. Ele me deixou trabalhar em silêncio, como sempre. Quando terminei, ele olhou para mim com uma expressão que eu só conseguiria descrever como compaixão. Não era a compaixão do doente pelo médico que não pode salvá-lo. Era outra coisa. Era como ser visto por alguém que enxerga além do que você mostra. E então ele disse aquela frase que eu carreguei por 18 anos sem contar a ninguém. Disse: Doutor Eduardo, o senhor vai adoecer no mesmo lugar onde eu estou agora. Vai ser no 4º andar, ala norte. E quando isso acontecer, o senhor vai abrir o envelope e vai entender tudo. Eu ouvi. Não disse nada por talvez 10 segundos inteiros. Depois disse com a voz mais neutra que consegui: Carlo, você precisa descansar. Ele assentiu. Fechou os olhos. Não disse mais nada. Saí do quarto e fui direto ao banheiro no corredor. Fechei a porta. Fiquei encostado na parede por 2 minutos e 40 segundos. Eu sei o tempo exato porque olhei para o relógio quando entrei e quando saí. Carlo Acutis morreu no dia 12 de outubro de 2006 às 6h45 da manhã. Tinha 15 anos, 5 meses e 9 dias.
Nos dias seguintes à morte de Carlo, tentei classificar o que ele havia me dito da única forma que eu sabia, como o delírio febril de um adolescente gravemente enfermo. Era racional, era defensável, mas havia um problema. Na tarde de 3 de outubro, quando Carlo disse aquela frase, a temperatura corporal dele marcava 38 graus e 2 décimos. Não era o pico que gera alucinações. A escala de Glasgow indicava 15, cognição intacta. Os prontuários da enfermagem confirmam isso. Às 15 horas e 30 minutos, meia hora depois da minha visita, a enfermeira Chiara Borroni anotou que Carlo havia pedido um copo d'água e perguntado a que hora seu padre confessor chegaria. Perguntas coerentes, orientadas no tempo e no espaço. Não era delírio. Então eu tentei a segunda explicação. Coincidência estatística. Um menino internado num hospital oncológico diz que o médico vai adoecer. É uma aposta com probabilidades razoáveis. Médicos adoecem. Qualquer pessoa com mais de 50 anos tem uma probabilidade não desprezível de internação hospitalar. Essa explicação sobreviveu bem por alguns anos. Então veio o que eu não esperava. Em fevereiro de 2008, 15 meses depois da morte de Carlo, comecei a sentir uma fadiga que não respondia ao descanso. Em março, fiz exames de rotina. Os resultados chegaram em 23 de março de 2008. Ferritina sérica em 842 nanogramas por mililitro, quando o limite superior normal é 300. Transferrina com saturação de 78%. A biópsia de fígado confirmou hemocromatose hereditária grau 3. Não era leucemia. Não era o San Gerardo. Era uma doença genética que eu nunca havia suspeitado ter, tratada com flebotomias regulares e mudança de dieta. Pensei, não é isso que Carlo descreveu. E o envelope continuou na gaveta. Em 2011, tive uma arritmia cardíaca que me mandou para o pronto-socorro por uma noite. Hospital diferente, ala diferente. Não era o quarto andar, não era a ala norte. Saí no dia seguinte sem precisar de internação. Não era isso. Em 2015, uma cirurgia eletiva para a hérnia discal. Hospital Universitário de Pavia. 2 dias de internação. Andar térreo. Não era isso. O envelope continuou na gaveta. E eu fui envelhecendo com aquela frase dentro de mim como um espinho que não sangrava, mas nunca desaparecia. Em 2019, algo aconteceu que me fez pegar o envelope e olhar para ele pela primeira vez em anos. O corpo de Carlo Acutis foi exumado da cripta de Assis em janeiro daquele ano para a causa de beatificação. Eu soube pelos jornais, como qualquer pessoa. Mas o que os jornais noticiaram nos dias seguintes me parou. Os peritos do Vaticano, um grupo de médicos legistas que incluía o professor Alessandro Faustini, da Universidade de Roma, descreveram o estado do corpo após 12 anos e 3 meses de sepultura. O relatório completo, ao qual eu tive acesso através de um colega que trabalhava no processo, indicava que os tecidos moles haviam se mantido em condição incompatível com o tempo de inumação e as condições do solo. A temperatura média do solo no ponto da sepultura havia sido medida retrospectivamente através de registros climáticos do município de Assis, entre 12 e 16 graus centígrados ao longo dos 12 anos, com umidade média de 68%. Essas condições, segundo o modelo de decomposição de Henschke, que eu conheço da minha formação em tanatologia forense complementar, deveriam ter resultado numa perda de massa tecidual de entre 82% e 94%. A perda real encontrada pelos peritos, 23%, concentrada nas extremidades. Fiquei olhando para esses números durante muito tempo. 23%. O modelo dizia entre 82% e 94%. A diferença não era marginal, era de outra ordem. Peguei o envelope da gaveta, segurei nas mãos, não o abri, coloquei de volta. Mas naquela noite, pela primeira vez em 13 anos, pesquisei o nome de Carlo Acutis no computador. Encontrei o site que ele havia construído ainda em vida, o miracoleeucaristici.org.
166 casos documentados, cada um com data, local, fonte primária e referência histórica. Passei 4 horas lendo. Depois, nos meses seguintes, encontrei os relatos sobre Mateus, o menino brasileiro de Campo Grande, que havia sido curado de uma doença pancreática em 2013. O laudo médico brasileiro, incorporado ao processo de beatificação, descrevia uma regressão completa da malformação pancreática após contato com uma relíquia de Carlo Acutis, com exames de imagem datados de fevereiro e de agosto de 2013, mostrando uma diferença que os médicos do caso haviam classificado como sem explicação nos marcos da medicina atual. Esse era o primeiro milagre oficial, um menino brasileiro. Isso me chegou de uma forma diferente, não sei explicar por quê. Talvez porque o Brasil fosse distante o suficiente para tornar a verificação independente. Em 2020, Carlo foi beatificado em Assis no dia 10 de outubro, exatamente 14 anos e 2 dias após a morte. Eu assisti à cerimônia pela televisão, sozinho no consultório, com um envelope sobre a mesa. Não o abri, porque o lugar ainda não era o certo. O que descobri, ao mergulhar nos arquivos da causa de beatificação, mudou minha compreensão de quem havia sido Carlo Acutis como ser humano, não apenas como caso médico. Entrei em contato com a postulação da causa, em Roma, em março de 2020. Expliquei que havia sido o pediatra de Carlo por 14 anos e que tinha documentação médica dos anos de acompanhamento. Eles me pediram que enviasse cópias dos prontuários. Enviei. Algumas semanas depois, fui contatado por um dos assessores da causa, o padre Maurício Botta, que me pediu uma entrevista formal. A entrevista aconteceu por videochamada em junho de 2020, durante o auge da primeira onda da pandemia. Padre Botta me fez perguntas sobre o desenvolvimento de Carlo ao longo dos 14 anos de acompanhamento. Respondi com os dados dos prontuários: curvas de crescimento, episódios de doença, desenvolvimento neuromotor. Tudo dentro dos parâmetros normais, às vezes acima da média. Então, Padre Botta me fez uma pergunta que eu não esperava. O senhor notou algo incomum no comportamento de Carlo durante as consultas? Algo que não encaixasse na normalidade clínica? Fiz uma pausa. Pensei nas perguntas sobre os outros pacientes, no sorriso do dia do diagnóstico, na frase de 3 de outubro. Respondi apenas sobre as perguntas. Não mencionei a frase. Não mencionei o envelope. Padre Botta anotou algo e disse: isso é consistente com o que outras testemunhas relatam. Carlo demonstrava uma atenção ao sofrimento alheio que várias pessoas descrevem como fora do comum para alguém da sua idade. Depois ele me contou algo que Antônia Salzano havia relatado no processo. Carlo, desde muito novo, fazia uma prática que a mãe chamava de visitar os invisíveis. Saía de manhã cedo, antes da escola, para levar café da manhã aos sem-teto que dormiam perto da sua casa em Milão. Fazia isso sem contar a ninguém. Antônia descobriu por acaso, seguindo-o uma vez. Quando ela o confrontou, Carlo disse apenas: Jesus está em cada um deles, não dá para passar sem cumprimentar. Depois, Padre Botta me contou que Carlo havia previsto, em uma conversa com Antônia no início de setembro de 2006, poucos dias antes do diagnóstico, que ele ia logo para o céu e que sua morte seria como uma flecha que vai direto ao alvo sem desvios. Antônia havia registrado essa conversa num diário que foi entregue ao processo. A data no diário: 4 de setembro de 2006, 16 dias antes do diagnóstico. 4 de setembro. Fiquei olhando para o meu caderno de anotações. 18 dias antes do diagnóstico, eu havia feito a consulta anual de Carlo, em 1º de setembro. Os exames daquela consulta estavam todos dentro dos limites normais. Hemograma completo. Leucócitos em 6.200 por milímetro cúbico. Plaquetas em 220.000. Hemoglobina em 13 graus e 4 décimos. Nada. Absolutamente nada que indicasse o que estava prestes a acontecer. A leucemia fulminante tipo M3 pode progredir de células normais para uma crise em 2 a 3 semanas,
é uma das formas mais agressivas e também uma das mais responsivas ao tratamento quando detectada a tempo. No caso de Carlo, a progressão havia sido mais rápida que o modelo estatístico padrão, de exames normais ao colapso em 18 dias, e ele havia dito à mãe, 4 dias depois desses exames normais, que iria logo para o céu. Esses números não saíam da minha cabeça. 18 dias, 4 dias depois dos exames normais, 16 dias antes do diagnóstico, mas o envelope continuou fechado. A pandemia fechou o hospital para visitas externas em março de 2020. Eu havia me aposentado do cargo de pediatra em 2018, mas continuava com um consultório particular no mesmo bloco hospitalar do San Gerardo. Em julho de 2020, reabri o consultório com protocolos de segurança. Em agosto, comecei a sentir uma dor no peito que eu inicialmente atribuía ao estresse do isolamento e ao peso de 32 anos de trabalho que ainda não havia processado completamente. Em setembro, a dor piorou. Em 23 de setembro de 2020, às 11 horas e 15 minutos da manhã, tive um infarto do miocárdio no meu consultório. Minha assistente, Giovanna Ferreri, que estava na sala ao lado, me encontrou caído ao lado da mesa. O SAMU chegou em 6 minutos e 40 segundos, segundo o registro. Minha pressão arterial na chegada deles era 60 por 40. Frequência cardíaca, 48 batimentos por minuto, ritmo irregular. Me levaram de ambulância para o Hospital San Gerardo de Monza. Eu estava semiconsciente durante a chegada. Ouvi as vozes dos paramédicos, mas não via onde estavam me levando. Senti o elevador. Ouvi uma porta automática. Senti que me colocavam numa cama com lençóis frios. Quando abri os olhos com clareza suficiente para focar, havia um número na parede em frente. 4. Quarto andar. Virei a cabeça lentamente para a direita. Havia uma placa acima da porta do corredor. Ala Norte. Fiquei parado por um momento que não consigo medir. Não havia pensamento organizado. Havia apenas aqueles 2 dados entrando ao mesmo tempo. Quarto andar, ala norte. Quarto andar, ala norte. As palavras exatas de Carlo, ditas 14 anos antes. Minha frequência cardíaca no monitor subiu de 52 para 71 em 15 segundos. O enfermeiro ao lado da cama olhou para o aparelho com uma expressão de alerta e me pediu para respirar fundo. Disse a ele que estava bem. Disse a ele que precisava de uma coisa. Minha jaqueta, eu disse. Há uma jaqueta com a minha bolsa. Preciso de algo que está dentro. Giovanna havia vindo com a ambulância. Ela estava no corredor. O enfermeiro a chamou. Ela entrou com minha bolsa. Abriu o compartimento lateral, onde eu havia transferido o envelope da gaveta do consultório para a bolsa alguns meses antes, em março, quando fechei temporariamente o consultório no início da pandemia. Uma decisão que eu não havia conseguido explicar nem para mim mesmo naquela época. O envelope estava ali, amarelado, com as bordas dobradas, exatamente como em 2006. Abri. Dentro havia uma folha de papel dobrada em 4. A letra era pequena, cuidadosa, a mesma que eu havia visto no bloco de anotações na primeira visita ao quarto. Carlo havia escrito com caneta azul, numa linha levemente inclinada. O texto tinha 47 palavras. Eu as li 2 vezes antes de conseguir compreendê-las. Doutor Eduardo, quando o senhor abrir este papel, vai estar no 4º andar, ala norte do San Gerardo. Vai ser em setembro ou outubro, quando eu tiver 14 anos de paraíso, o senhor vai viver e depois vai contar, porque as pessoas precisam saber que o céu não é uma teoria, é o destino. Com carinho, Carlo. Li pela 3ª vez. 4º andar, ala norte, San Gerardo, setembro ou outubro. 14 anos. Eu estava no 4º andar, ala norte do San Gerardo, no dia 23 de setembro de 2020, 14 anos e 11 dias após a morte de Carlo Acutis. Coloquei o papel sobre o peito, fechei os olhos, chorei. Não havia chorado quando Carlo morreu. Não havia chorado no funeral, ao qual eu fui de terno e pasta médica como se fosse uma visita profissional. Não havia chorado em 32 anos de pediatria, nem nas mortes que me custaram mais do que eu admitia. Chorei ali, naquela cama, no 4º andar, ala norte. O enfermeiro voltou, viu o monitor, viu meu rosto e não disse nada.
Apenas colocou a mão no meu ombro por um momento e saiu. Os exames das horas seguintes confirmaram: infarto do miocárdio de parede anterior, com oclusão de 92% da artéria descendente anterior esquerda. O cardiologista, Dr. Filippo Máximo, disse que a intervenção havia sido feita dentro da janela terapêutica ideal, menos de 90 minutos após o início dos sintomas, e que a probabilidade de sequela funcional significativa era baixa. Baixa. Eu vivi, exatamente como Carlo havia escrito. Fiquei internado 8 dias. No 7º dia, pedi a Giovanna que trouxesse um gravador. Comecei a transcrever tudo. A consulta de 3 de outubro de 2006. A frase, o envelope, os 14 anos de espera, a noite no 4º andar. O texto original em italiano tem 37 páginas. No dia da minha alta, desci pelo mesmo elevador que havia subido inconsciente 14 anos antes, carregando algo que Carlo havia me dado e que eu não havia sabido carregar bem. Saí do hospital pelo mesmo corredor onde havia atendido crianças por décadas. A luz de outubro entrava pelas janelas do andar térreo com aquela qualidade específica que só outubro tem no norte da Itália, dourada e um pouco melancólica, como se o dia soubesse que está terminando antes da hora. Fui direto para a Basílica de Santa Maria dos Anjos, em Assis, naquela semana. Não consegui esperar mais. A tumba de Carlo fica numa câmara na parte lateral da basílica. Há uma urna de vidro e aço. O rosto de Carlo está visível, recoberto por uma máscara de silicone que reproduz suas feições a partir de fotografias e do mapa facial feito pelos peritos durante a exumação de 2019. Ele parece dormir. Ajoelhei-me na frente da urna e não disse palavras organizadas. Não era oração no sentido que eu havia aprendido de forma superficial ao longo da vida. Era simplesmente estar ali, com o que havia acontecido, com o envelope aberto na mão. Fiquei 18 minutos. Sei o tempo porque olhei para o relógio ao me ajoelhar e ao me levantar. Um hábito de médico que não consigo desligar. 18 minutos. 18 anos de silêncio transformados em 18 minutos de presença. Depois de retornar a Monza, escrevi para Padre Botta. Enviei o relato completo, as 37 páginas, com cópias do envelope, da nota escrita por Carlo e dos registros hospitalares do dia 23 de setembro de 2020, confirmando o 4º andar, ala norte e a data. A postulação me contatou 3 semanas depois. O material foi incorporado ao arquivo de testemunhos complementares. Não como parte dos milagres oficiais, que tem um processo canônico próprio, com critérios médicos estritos e painéis independentes, mas como testemunho de alguém que acompanhou Carlo por 14 anos e que pode descrever, com documentação médica, o que aconteceu naqueles dias de 2006 e o que continuou acontecendo depois. Em 2022, o segundo milagre reconhecido foi o de Valéria Valverde, a jovem costarriquenha que havia sofrido um trauma craniano grave e havia se recuperado sem sequelas após sua família rezar pela intercessão de Carlo. Os peritos médicos do processo, incluindo um neurologista italiano cujo nome não me é permitido revelar, encontraram na ressonância magnética de Valéria, feita 6 meses após o trauma, um padrão de recuperação tecidual que o laudo classificou como morfologicamente inconsistente com o período de tempo decorrido e com a extensão do dano inicial. Inconsistente. A mesma palavra que eu havia usado mentalmente ao ler o relatório da exumação de 2019. Parecia que Carlo tinha uma forma particular de deixar os médicos sem palavras. Dei a primeira palestra pública sobre o meu testemunho em fevereiro de 2023, numa conferência de profissionais de saúde católicos em Milão. Estava nervoso. Não sou orador. Sou pediatra, mas coloquei os fatos sobre a mesa da mesma forma que sempre coloquei os resultados de exames, sem ornamento, com os números, com as datas, com a documentação. No final, uma médica pediatra de Nápoles, a doutora Silvana Cuomo, veio falar comigo. Disse que havia acompanhado o processo de beatificação por interesse profissional e que meu relato era o primeiro testemunho que ela havia ouvido de um profissional médico
que havia acompanhado Carlo antes do diagnóstico. "O que mais te marcou?" ela perguntou. Pensei por um momento. "A consistência", eu disse. "Em medicina, quando temos dados que não encaixam no modelo, a primeira hipótese é erro de medição. Verificamos o instrumento, verificamos as condições, fazemos a medição de novo. O que me marcou em tudo isso é que cada vez que eu tentei encontrar o erro de medição, os dados ficavam mais extremos, não menos. A decomposição que não seguiu o modelo, o infarto no lugar exato, a data, o andar, o nome da ala. Não há margem estatística suficiente para abrigar tudo isso na categoria de coincidência." Doutora Cuomo anotou algo num caderno pequeno. "Você vai escrever isso?" ela perguntou. "Já escrevi", eu disse, 37 páginas, mas precisava de mais tempo para falar em voz alta. Em 7 de setembro de 2025, Carlo Acutis foi canonizado em Roma pelo Papa Leão XIV, durante o jubileu. A cerimônia foi transmitida ao vivo para o mundo inteiro. Eu estava na Praça de São Pedro. Havia ido com Padre Bota e com 2 colegas da Conferência de Milão. Era a primeira vez que eu entrava numa missa como algo mais do que um observador educado de um rito que outros praticavam. Quando o Papa pronunciou a fórmula de canonização, Decretice Carlo Acutis é santo, havia talvez 200.000 pessoas na praça. O som que aquela multidão fez não era o som de torcida de estádio. Era um som diferente, mais profundo, como se saísse de um lugar que as pessoas não usam normalmente. Eu não chorei desta vez. Fiquei de pé, com um envelope vazio no bolso do paletó. Havia levado o envelope vazio, o papel com a letra de Carlo guardado num plástico de proteção dentro da mala. Uma forma de dizer, estou aqui, como você disse que eu estaria. No dia seguinte à canonização, voltei a Assis pela segunda vez. A tumba estava cercada de fiéis que faziam fila desde antes do amanhecer. Entrei na fila. Esperei 2 horas e 45 minutos. Quando cheguei à frente da urna, tinha apenas o tempo que os monitores da fila permitem, cerca de 3 minutos. Não me ajoelhei desta vez. Fiquei de pé, na frente do rosto de Carlo, e disse em voz baixa o que não havia conseguido dizer na primeira vez. Você tinha razão, sobre tudo. Eu não entendi logo, mas entendi. Obrigado. Então saí para a luz de setembro, que em Assis tem uma qualidade diferente de qualquer outro setembro que eu conheça. Mais clara, mais quieta, como se o ar soubesse que está num lugar que foi tocado por algo maior. Tenho 71 anos agora. Trabalho 2 vezes por semana como consultor voluntário em pediatria num hospital de Monza. Dou palestras sobre o testemunho de Carlo a grupos médicos e paroquiais, com a documentação completa sempre em mãos. Já testemunhei formalmente perante a postulação da causa uma vez. Estou disponível para testemunhar novamente se necessário. O envelope vazio está na minha mesa de trabalho em casa, ao lado do crucifixo, que ainda está lá, mas agora por uma razão diferente. Se me perguntarem o que aprendi em 32 anos de pediatria, eu respondo com os dados. Vi mais de 4.000 crianças, documentei centenas de doenças, apliquei protocolos clínicos desenvolvidos por décadas de pesquisa científica. Tudo isso é real, tudo isso importa. A medicina funciona porque é construída sobre evidências verificáveis, e é exatamente por isso que o que vivi com Carlo Acutis não me abandonou, porque as evidências verificáveis me levaram para além do que eu podia verificar sozinho. 4º andar, ala norte, San Gerardo, setembro ou outubro, 14 anos, 5 coordenadas, escritas pela mão de um menino de 15 anos que estava morrendo e sorria, cumpridas uma por uma. Todos nascem como originais, Carlo havia escrito no seu site, mas muitos morrem como fotocópias. Ele disse isso sobre a vida espiritual, sobre a coragem de ser o que se é sem copiar os outros. Mas eu penso nessa frase de forma diferente agora. Passei 32 anos copiando o protocolo correto, a medição correta, a explicação racional correta. Era um médico bom naquilo que fazia, e era uma fotocópia de quem eu poderia ser. Um menino de 15 anos, com febre de 38 graus e 2/10, plaquetas em 12.000 por milímetro cúbico, me entregou um envelope e me disse que eu precisaria de mais de uma vida para entender. Precisei de 14 anos.
e de um infarto no quarto andar, ala norte. Mas finalmente entendi. Se este testemunho tocou você, da forma como essa história transformou a minha vida, peço que se inscreva no canal Pegadas do Céu. Cada inscrição faz com que esses relatos cheguem a mais pessoas que precisam ouvi-los. E se você conhece alguém que está passando por um momento de dúvida, de doença, de luto, de perguntas sem resposta, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não porque vai resolver tudo, mas porque às vezes precisamos saber que alguém caminhou na escuridão por 14 anos e encontrou luz exatamente onde havia sido prometido. As pegadas do céu estão em toda parte. Basta saber olhar.